Hoje, a gente vai contar uma história incrível, a de um programador que acompanhou meio século de evolução da tecnologia. E através da carreira dele, vamos desvendar por que um código tão antigo se recusa a morrer. Bom, para começar, vamos pensar numa coisa um pouco maluca. Imagina só, e se todo o sistema financeiro do mundo, sabe, bancos, seguros, previdência, se tudo isso dependesse de uma tecnologia com mais de 60 anos de idade? Parece arriscado, né? Pois é, a verdade é que, muito provavelmente, é exatamente assim que funciona. E essa linguagem, esse verdadeiro pilar escondido do nosso mundo, se chama COBOL. E quem vai ser nosso guia nessa jornada é o Renato Viana. A vida profissional dele praticamente se confunde com a história do COBOL. E essa frase dele já mostra o tipo de paixão e de história que a gente vai encontrar pela frente. Então, vamos lá. A grande pergunta que fica é: como é que um código tão antigo continua sendo tão importante, tão dominante, em um mundo que é simplesmente obcecada pela última novidade tecnológica? É um verdadeiro fantasma na máquina. Antes de mais nada, o que é COBOL? A sigla significa Common Business Oriented Language, ou seja, uma linguagem comum orientada para negócios. Ela não foi feita para criar jogos ou aplicativos de celular. Ela nasceu para uma coisa: processar um volume gigantesco de dados para empresas, finanças e governos. Mas só a definição não explica por que ela sobreviveu tanto tempo. Para a gente entender de verdade o porquê, a melhor forma é seguir os passos de alguém que cresceu junto com essa tecnologia. A carreira do Renato é um mapa perfeito dessa resiliência. E a nossa viagem no tempo começa lá nos anos 70. Naquela época, os computadores eram gigantes, os mainframes que ocupavam salas inteiras, e programar é uma coisa bem diferente do que a gente imagina hoje. Olha só que interessante a velocidade com que as coisas aconteciam. Em 71, o Renato começa um curso de programação. No primeiro emprego, ele já está trabalhando com Assembler, que é uma linguagem super complexa, quase a língua nativa da máquina. Mas logo em seguida, ele já está na crista da onda, ajudando a migrar sistemas inteiros para COBOL. Essa mudança de Assembler para COBOL foi um salto gigantesco. Ele saiu da segunda geração de computadores, que usavam transistores e linguagens super difíceis, e pulou para a terceira geração, com circuitos integrados, e uma linguagem como COBOL que era muito mais intuitiva e focada em resolver problemas de negócios, não problemas da máquina. E onde ele foi aplicar esse conhecimento? Exatamente no coração da economia. A gente está falando de fundos de pensão, bancos, a Caixa Econômica. Basicamente, o COBOL se tornou a linguagem oficial para lidar com o dinheiro e os dados mais importantes das pessoas e do governo. Era um sistema que simplesmente não podia falhar. Agora vamos avançar um pouco no tempo. Como essa base sólida de COBOL sobreviveu às grandes tempestades que viriam? E a primeira delas foi uma que quase parou o planeta. O ano 2000, o famoso bug do milênio. Existia um pânico geral de que na virada do século os sistemas iriam travar porque só usavam 2 dígitos para o ano. E quem foram os heróis convocados para impedir o apocalipse digital? Exato, os programadores de COBOL. E o Renato, claro, estava no meio do furacão. Trabalhando na Unisys na época, ele foi um dos especialistas que mergulharam em linhas e mais linhas de código antigo para garantir que tudo continuasse funcionando. Um verdadeiro caçador de bugs do milênio. Anos depois, já na DataPrev, o trabalho continuou. Ele usava um processo que a gente chama de ETL. Basicamente, era como ser um tradutor. Ele pegava dados brutos e confusos dos sistemas antigos do INSS, transformava aquilo em algo organizado e, no final, entregava relatórios que faziam sentido para as pessoas. Mas olha, a carreira dele não foi só COBOL. O Renato é a prova de que um bom profissional se adapta. Ele aprendeu Oracle, Visual Basic, um monte de coisa nova. Mas o mais incrível é, quando o governo precisou criar um programa gigantesco e crucial como Bolsa Família, que linguagem eles escolheram para garantir que tudo funcionasse sem falhas? Isso mesmo, de volta ao bom e velho COBOL. E é aqui que a história toda se conecta. A gente chega no ponto em que entende por que essa experiência de uma vida inteira se tornou um ativo tão raro e tão valioso hoje em dia. Em 2015, o Renato se aposentou oficialmente. Só que, para alguém com conhecimento dele, a aposentadoria foi só um detalhe no papel. O mercado simplesmente não deixou ele parar. E aqui está o pulo do gato. A pergunta que todo mundo faz é: ué, por que não joga tudo isso fora e faz de novo com tecnologia moderna? A resposta é simples e complicada ao mesmo tempo. Porque esses sistemas são como a fundação de um arranha-céu.
São vitais, complexos e estão conectados a tudo. Para mexer neles, não adianta um programador novo. É preciso alguém que entenda a história por trás de cada linha de código. É preciso alguém como o Renato. E isso nos traz de volta aquela frase do começo. Recentemente, ele se candidatou a uma vaga na IBM, outra gigante da era dos mainframes. A motivação dele? A honra de voltar às origens. É a fala de um mestre artesão, que sente orgulho da sua ferramenta e da sua arte. E a gente termina com essa reflexão. Num mundo que vive correndo atrás do novo, a história do Renato e do COBOL nos força a pensar qual é o valor real da durabilidade, da resistência. Talvez a maior inovação às vezes não seja criar algo novo, mas sim ter a sabedoria para manter funcionando aquilo que, por décadas, prova o seu valor.